Supremo da África do Sul derruba censura de denúncia contra magnata baseado em vazamentos. Sentença assegura direito ao uso de informação vazadas em reportagens para o bem da sociedade. Clones, uma tentativa de assédio judicial destinada a silenciar denúncias contra um poderoso empresário feito pelo Centro de Jornalismo Investigativo Amabungani, na África do Sul, terminou com vitória para a liberdade de imprensa. Na segunda-feira, dia 3, a Suprema Corte do país adorou uma decisão liminar que havia impedido o veículo de publicar novas matérias e obrigando a devolver documentos utilizados para subsidiar a denúncia contra Zunaid Motti, dono do conglomerado Motti Group. O juiz Roland Sutherland descreveu a medida anterior como abuso do processo judicial, acrescentando que os tribunais do país não tolerarão a censura pré-publicação sem aviso apropriado e que os jornais investigativos têm o direito de reter e usar informações vazadas para seu interesse público. Documento vazado fundamentaram denúncia contra o empresário. Com 13 jornalistas, a Amabungani é um site de notícias sem fins lucrativos especializado em investigar corrupção política, integrante da Global Investigative Journalism Network, GIJN. O nome vem da palavra Zulu para escaravelho, uma espécie dirigente que cumpre um papel crucial do ecossistema. Em abril, Amabungani publicou uma série de reportagens que ganharam o nome de #Motifales, baseadas em documentos vazados sobre Zunaid Motti, que era CEO do grupo até março, quando renunciou. O Motti Group atua em áreas como mineração, aviação e incorporação imobiliária. As reportagens apontaram negócios escusos, inclusive com o presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa. O Centro de Jornalismo Investigativo expôs como Motti supostamente usou seus laços com a elite política de Zimbábue para garantir contratos lucrativos de mineração. A empresa alegou que um ex-funcionário roubou os documentos. Motti passou a usar intensamente compra de espaços pagos nas mídias e redes sociais para atacar o Centro de Jornalismo Investigativo e os repórteres envolvidos na denúncia, como apontou o Amabungani em nova reportagem. No dia 1º de junho, o juiz ordenou que o veículo devolvesse os documentos vazados e obstivesse de publicar outra denúncia contra o empresário baseado neles, causando revolta do meio jornalísticos locais e protestos de organizações internacionais de liberdade de imprensa. David Frankel, diretor executivo do Chair Central, um veículo dos Estados Unidos que colaborou com Amabungani nas investigações sobre o Motti Group, disse ao Comitê de Proteção aos Jornalistas, CIPJ, que as reportagens eram jornalismo de interesse público do tipo mais puro. Perguntas sobre os aparentes pagamentos do Motti Group, empresa ligada ao presidente e ao vice-presidente do Zimbábue, um relacionamento amigável com um funcionário de um grande banco sul-africano e os motivos financeiros por trás das doações a um candidato presidencial em Botsuana. Tudo isso é importante e assunto apropriados para o jornalismo investigativo, disse Frankel. Empresário atacou roubo de informações. Depois da ordem inicial favorável à censura em 3 de junho, o executivo tentou se defender publicamente das redes e em artigo de opinião. Motti não negou nem explicou denúncias, tendo
refere-se ao acesso de centros de jornalismo investigativo à informação supostamente roubada de um ex-funcionário que teria cometido abuso sexual. Ele acusou o veículo que chama de controverso tabloide de desonestidade e assédio e afirmou que a liberdade de imprensa não significa agir como quiser, dizer o que quiser e se entregar a uma campanha de relações públicas para esconder erros e ações sujas. O Amabungane entrou então com um pedido urgente do Tribunal Superior de Joanesburgo para anular a ordem. As partes concordaram que o veículo de investigativa não destruiria ou alteraria a documentação até que o assunto fosse julgado em um tribunal aberto. O julgamento aconteceu desta segunda-feira com vitória para Amabungane. Os advogados do Centro de Jornalismo Investigativo utilizaram como um dos argumentos o dispositivo da Constituição Sul-Africana que autoriza os jornalistas a receberem informações de forma confidencial, independentemente da maneira pela qual a informação foi obtida por uma fonte. Não é legal para os jornalistas manter qualquer informação fornecida por uma fonte, desde que o faça do interesse público, e escreveu o veículo dos autos do tribunal segundo o CPJ. Vitória retumbante para a liberdade de imprensa. Uma declaração conjunta assinada pelas organizações Copenhagen for Freedom of Expression, Media Monitoring e África e Fórum Nacional de Editores saudou a vitória retumbante para a liberdade de imprensa. Martin foi condenado a pagar todas as custas de todas as 3 audiências relacionadas ao caso, mas prometeu continuar a briga. O comunicado divulgado pelo grupo empresarial afirmou que foi apenas a primeira rodada de um processo legal em andamento e se analisou que poderia recorrer a um tribunal constitucional sob o argumento de uso de informações roubadas. No entanto, em sua decisão, o juiz Sutherland referiu-se à diferença entre bens roubados e informações vazadas. Na África do Sul, a informação contrabandeada nas mãos de jornalistas é um bem essencial sem o qual nosso país não pode rastejar para fora do pântano corrupto em que nos encontramos. Mesmo com resultado favorável, o processo movido na África do Sul pelo empresário coloca em evidência a ameaça crescente do assédio judicial para silenciar ou intimidar jornalistas e veículos, bem como riscos a que denunciantes estão expostos caso vazem documentos confidenciais, fazendo-os pensar 2 vezes antes de fazer revelações. Direitos autorais reservados, reprodução de conteúdo integral não autorizado, reprodução ao primeiro parágrafo autorizado desde que o link para a matéria original. Redação Media Talks. Gostou do nosso conteúdo? Compartilhe nas redes sociais e inscreva-se gratuitamente para receber Media Talks em seu e-mail com notícias internacionais sobre jornalismo, plataformas digitais, informação e desinformação.